explicação duvidosa da poesia. Mas a poesia inexplicável da poesia, mesmo manipulada a última em tom. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar modernismo, segunda fase, a poesia, a geração de 30, que é o grupo mais importante de poetas que tivemos na nossa literatura. Na verdade, se aglomerou numa mesma época um conjunto de poetas que foram muito relevantes para a literatura brasileira e para a literatura ocidental. Poderíamos dizer que em toda a literatura ocidental não houve um grupo tão coeso, tão importante e tão numeroso quanto a geração de 30 da poesia no Brasil. Vamos então ver hoje o contexto histórico, as características e os principais autores e obras desse período. Primeiro, vamos ao contexto histórico. Estamos na geração de 30. Nós temos em 1929 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a chamada Grande Depressão. No Brasil, o que está acontecendo? Nós temos a Revolução. De 30, temos a hegemonia das oligarquias cafeeiras e também o fim da República Velha. E é a partir de 30 que teremos também os regimes totalitários no mundo. Só para relembrar, temos a figura de Adolf Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal e Franco na Espanha. Em 1937, teremos no Brasil o início do Estado Novo. É um momento que temos a modernização da economia, mas ao mesmo tempo isso acontece às custas de um regime opressivo que perseguia os intelectuais de esquerda. Em 1945, nós temos o final da Primeira Guerra Mundial e temos o fim do Estado Novo no Brasil, com o estabelecimento de novas ideologias, como a real-democracia, os direitos trabalhistas e uma maior liberdade do cidadão. Essas ideologias serão transmitidas aos romances de 30 que a gente já estudou e também serão transmitidas em alguns momentos na poesia da geração de 30. Vamos agora às características da geração de 30 na poesia. A primeira delas, e fundamental, é o amadurecimento das conquistas de 22. Temos, em 22, uma preocupação com a ruptura, com a destruição de uma ordem, com o fim de uma tradição, representada principalmente pelo parnasianismo. De 22 a 28, principalmente nas figuras de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, temos a busca de uma desconstrução, de, digamos assim, um terrorismo cultural, uma preocupação em não ter mais algo pré-pronto, algo feito, algo que poderia ser seguido e poderia ser estabelecido numa poética. Muito bem. Já em 30 não há mais essa necessidade, não há mais essa preocupação. Por quê? Porque a liberdade já foi totalmente conquistada. Logo, o poeta é livre para criar o que quiser. Se é livre para criar o que quiser, não preocupa-se mais em destruir, e sim só em construir. Por isso dizemos que é uma poesia construtiva e politizada. Sendo uma poesia construtiva, ela questionará mais a realidade. E não somente discutirá e desconstruirá a poesia, a arte que existia anteriormente. Temos então uma maior interpretação do estar no mundo. Temos poetas mais compromissados e engajados socialmente e mais preocupados em falar de si e das questões sociais do que meramente acabar com uma estética antecedente. Muito bem, vamos agora aos autores e às obras. O primeiro deles é Manuel Bandeira. Se inclui também na geração de 22, não podemos esquecer que ele é o autor do poema Os Sapos e autor do poema Poética, mas ele vai estender a sua obra pela década de 30. E a temática da obra de Manuel Bandeira vai se identificar mais com os poetas da geração de 30, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Então, quais são as características fundamentais desse grande poeta? Nós temos como primeiras características humor, a ironia e o ceticismo. Manuel Bandeira é um cético.
Isso é motivado muito pela questão dos seus problemas de saúde da sua vida. Ele foi uma pessoa que desde os 18 anos teve graves problemas respiratórios, mais especificamente problemas de pulmão. E, na verdade, a sua poesia toda passa a impressão de uma preparação para a morte. Por isso, essa desesperança que ele tem na vida e a presença da morte constante em sua obra. Temos também a mistura, pela primeira vez, da pessoalidade do poeta com o cotidiano. O lado subjetivo com o lado objetivo. É a partir desse instante, então, que há na poesia brasileira a dessacralização poética. Ou seja, Manoel Bandeira faz a dessacralização da poesia. Tira aquela aura mística da poesia que já havia sido destruída pelos modernistas, mas agora aplica o eu, ou seja, as indagações existenciais do eu poético estão inseridas dentro do cotidiano. Por quê? Porque ele é uma pessoa comum que tem sofrimentos que todos têm. Por isso, a poesia de 30 é uma poesia de alguma forma mais acessível aos leitores e faz com que muitas pessoas leiam a geração de 30 mais do que a geração de 22. Então temos como Manoel Bandeira, que também já vem de 22, mas em 30 ele é fundamental porque ele estabelece os novos caminhos para a poesia lírica brasileira. Quais são os temas básicos da obra de Manoel Bandeira? O primeiro deles é a autobiografia. Na autobiografia ele vai estar falando da vida dele, vai estar falando muitas vezes da sua infância, da melancolia da sua infância, do momento em que ele aprende a sofrer, ou seja, no momento que ele aprende a sofrer é o momento que ele está pronto para a poesia. Vai falar também do seu passado no interior e vai sempre lembrar isso com uma aura de melancolia. Aconselho a vocês lerem o poema profundamente, que é a poesia básica dessa temática de autobiografia. O outro tema importante dele é o cotidiano. A poesia sobre o cotidiano tem como característica fundamental tratar sobre os temas objetivos, mas inserindo também, se lembre, a subjetividade, né? A pessoalidade de Manoel Bandeira. Temos no cotidiano, por exemplo, o poema retirado de uma notícia de jornal. Temos também o bicho que trata sobre o cotidiano, mas também sobre outra temática, que é a poesia social, né? Que é o poeta vendo uma pessoa, um indigente, catando alimentos no meio do lixo. E outro tema fundamental da obra de Manoel Bandeira, e eu diria que dos mais importantes, é a fantasia, a criação de mundos fantásticos. E por que que ele faz essa criação de mundos fantásticos? Justamente pela vida difícil em relação à saúde que ele teve. Tudo aquilo que ele queria ter não pôde pela sua saúde. Temos dois poemas fundamentais em relação a esse desejo de ver, que é a estrela da manhã, que ele vai dizer que ele quer a estrela da manhã poderia ser a vida que ele não teve. Pneumotórax, que ele vai falar, né, a vida que poderia ter sido e que não foi. E temos também as três mulheres sabonete Araxá, que se inclui tanto no cotidiano quanto também na criação de mundos. Por quê? Porque era um sabonete que tinha como logotipo três mulheres seminuas. E ele vai criar um mundo em que essas três mulheres sabonete Araxá existem para ele. Mas a poesia mais conhecida em relação a essa criação do mundo de fantasia, um mundo idealizado, mas não aquele mundo idealizado do romântico, em que ele acredita poder viver aquele mundo. Um mundo idealizado em que o poeta se auto-ironiza, sabendo da impossibilidade daquilo. É o poema Vou-me embora para Pazárgada. Vamos dar uma lida nele agora. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, a rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção.
Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgara. Bom, vocês puderam ouvir na própria voz do Manuel Bandeira o poema Vou-me embora para Pazárgada, onde nós temos essa criação do mundo ideal. Ele diz que é amigo do rei, que ele vai ter a mulher que ele quer, na cama que ele pode escolher. Ou seja, ele cria esse mundo de fantasia, esse mundo em que ele realiza todos os seus desejos, impossibilitados na vida real. Mas é claro que tudo isso permeado por uma grande ironia. A gente sente um tom mais de humor relacionado a esse drama verdadeiro da vida dele, que é a impossibilidade de ter feito tudo aquilo que ele queria devido aos seus problemas de saúde. Muito bem, vamos agora a Cecília Meirelles, a única poetisa do grupo. Quais as características fundamentais da obra de Cecília Meirelles? A primeira delas é a musicalidade. E em Cecília Meirelles, a gente tem uma característica um pouco diferenciada dos demais poetas. Por quê? Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana vão sempre estar mesclando uma linguagem mais relacionada ao cotidiano, uma linguagem mais simples, com uma linguagem mais elevada. Em Cecília Meirelles, devido às suas heranças simbolistas, ela fez parte do grupo neossimbolista Festa, a sua linguagem ainda tende mais para o sublime. Ou seja, aquela característica modernista lá de 22, que vem para 30, da questão da linguagem do cotidiano, de uma linguagem mais coloquial, praticamente não existe em Cecília Meirelles. Devido a essa questão que eu falei para vocês do simbolismo. E também temos, então, se ela é herdeira do simbolismo, temos a utilização muito de símbolos, temos muito a figura da pomba, a figura da lua, a figura da estrela e muito a figura do mar. O mar é um símbolo muito utilizado em Cecília Meirelles e muitas vezes representando a questão de permanência de uma melancolia, de uma tristeza. Tema fundamental também da obra de Cecília Meirelles, o mais discutido, o principal tema, é o tempo e a consciência da transitoriedade do tempo. A preocupação da poetisa é com o presente, mas muitas vezes quando ela para se indagar sobre o passado, ela começa a estabelecer comparações. Tem um poema muito conhecido dela em que ela vai se olhar no espelho e vai dizer que ela não tinha, que ela não tinha antigamente aquela pele enrugada, que ela não era tão magra assim, e os efeitos do tempo estão pesando sobre ela. E outro traço fundamental da obra de Cecília Meirelles é a questão do niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é um princípio filosófico segundo o qual a negação de instituições, de máximas, de qualquer coisa que seja, é o grau máximo do conhecimento. Justamente por uma questão de desesperança pela transitoriedade do tempo, nós temos o niilismo presente na obra poética de Cecília Meirelles. Outro aspecto fundamental de Cecília Meirelles é a criação de um poema ao estilo épico. Na verdade, é uma mistura ali, a gente chamaria de romanceiro, né? O romanceiro da Inconfidência, que vai tratar de grandes ações também, né, acontecidas na Inconfidência Mineira. Mas por que o nome romanceiro? Ela vai pegar traços da poesia medieval, que eram escritos os rimances, que eram pequenos trechos de poesia, e um conjunto de rimances dá um romanceiro. Ela vai em busca disso e vai escrever, então, coisas sobre a Inconfidência Mineira, não as questões políticas, né? Ela vai pegar o lado lírico desses acontecimentos. Mas o porquê que Cecília Meirelles vai em busca desse caráter trovadoresco, digamos assim, na poesia romanceira da Inconfidência? Justamente por tentar passar um caráter popular a essa poesia. E por ela ser altamente influenciada também pela literatura portuguesa, né? Não é à toa que, tempos depois, ela vai viver em Portugal. Vamos prestar atenção agora no poema Motivo, um dos mais conhecidos de Cecília Meirelles. Interessante é notar que nesse poema, então depois vocês peguem esse poema e leiam ele,
Observe bem a estrutura. São estrofes com 4 versos, sendo que sempre o último verso das estrofes tem a metade de sílabas poéticas dos 3 anteriores. Isso foi uma técnica desenvolvida pela própria Cecília Meirelles e que chamamos de verso sincopado. É o verso em que faz uma quebra no ritmo e no momento que faz uma quebra no ritmo da leitura, estabelece um novo ritmo. Ou seja, é um verso mais conciso no final que vai dar uma quebra e reestabelece o ritmo da poesia. Então, vamos prestar atenção nele agora. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico. Se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Vamos agora a Mário Quintana. Mário Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e viveu em Porto Alegre, trabalhando como escritor em jornais e também como tradutor, né? É importante lembrar que ele traduziu, junto com Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira, os romances de Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, né? Um dos principais romances do século XX. Marcel Proust, um autor francês. Ele levou uma vida muito humilde e solitária em Porto Alegre, né? Ele vivia num hotel e pessoas pagavam para ele viver nesse hotel. Nos últimos momentos da sua vida, o jogador do Esporte Clube Internacional, Paulo Roberto Falcão, sustentou ele num dos últimos hotéis em que ele viveu. Essa melancolia e essa tristeza vão ser passadas para a poesia dele. Temos então sempre a questão da morte e a tristeza das coisas na poesia de Mário Quintana. Também teremos a criação de mundos fantásticos, ou seja, a mistura do mundo onírico com a vida real. Muitas vezes com um tom mais voltado a algo infantil, mas sempre permeado pela melancolia, ou seja, a falta de alguma coisa é sempre demonstrada na poesia de Mário Quintana. Quanto à linguagem, nós teremos a mistura do tom sublime com o tom coloquial, mas o tom coloquial não deixa uma poesia simples e engrandece mais. Por quê? Porque no momento que o poeta vai escrever com uma linguagem coloquial sobre si, ele acaba fazendo com que muitos se identifiquem com aquilo e a poesia fica mais acessível, né? Então, a importância de Mário Quintana está nessa questão da mistura do mundo onírico com a vida real. Há um poema muito interessante dele em que ele fala que tem medo de abrir cartas amarelecidas, fechadas, que ele encontra no seu baú, pelo medo das lembranças do passado. As lembranças do passado remetem sempre à morte. Por exemplo, a morte de amigos. E ele sempre vai dizer que o seu medo é de estar sozinho, mas que na verdade ele sempre está sozinho. Por quê? Em todos os naufrágios, quem sai sempre vivo é ele. Sendo que, na verdade, o único que não queria sair vivo desse naufrágio, esse naufrágio metafórico, é ele, devido à questão da sua solidão, devido à questão da melancolia. Vamos ler agora um poema de Mário Quintana. Da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Algo fundamental na obra de Mário Quintana é a produção dos epigramas. Epigramas esses que foram chamados por Manuel Bandeira de quintanários. O que são eles? São poemas em prosa, poemas curtos em prosa, muitas vezes irônicos, muitas vezes melancólicos. Um dos mais conhecidos é aquele que se chama Cartaz para uma Feira de Livro, né? Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.
Leio agora, então, um dos principais poemas epigramáticos, Os Quintanares, de Mário Quintana. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Vamos falar agora de Vinícius de Moraes, mas antes vamos escutar O Pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Quem nunca ouviu essa música, não é? Justamente, Vinícius de Moraes, dos poetas da geração de 30, é o mais popular. É o poeta mais conhecido da literatura brasileira. Isso se deve, principalmente, à sua aproximação, depois de um tempo de carreira na literatura, com a música popular brasileira. A obra de Vinícius de Moraes se divide em duas fases, que ele mesmo divide em sua antologia poética. A primeira delas, temos uma poesia mais mística e transcendental, com versos mais longos e uma linguagem nebulosa. É a poesia do Vinícius que quase ninguém conhece e que muitas vezes se torna até um pouco cansativa. Temos na segunda fase de Vinícius de Moraes a sua principal poesia. É o momento em que há aproximação com o mundo material, o momento em que o amor não é algo mais idealizado. O amor, agora apresentado em suas poesias, é o amor erótico, é o amor carnal. Ou seja, a partir do momento que há uma aproximação com a concretude da vida, Vinícius de Moraes estabelece uma maior identificação com o seu leitor, tornando-se assim um poeta muito popular. Temos também a denúncia social com os poemas A Rosa de Hiroshima, que todos vocês conhecem, que foi musicada pelos Secos e Molhados, e O Operário em Construção, onde são denunciadas as injustiças feitas com os pequenos trabalhadores. Se lembrando que há uma aproximação da poesia de Vinícius de Moraes com a música popular brasileira, né, relacionada intimamente à Bossa Nova e também relacionado muito à figura de Tom Jobim. Tom Jobim e Vinícius de Moraes foram por muitos anos parceiros em suas músicas. Vamos ver agora o poema Soneto de Fidelidade, o soneto mais conhecido de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure. Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja mortal, posto que é chão. Mas que seja infinito enquanto dure. Bem, vocês puderam escutar esse soneto de Vinícius de Moraes. E um traço fundamental é a renovação que Vinícius traz no soneto. Renovação por quê? Ele recupera um molde clássico, então temos traços clássicos, identificados até com Luiz Vaz de Camões, mas ao mesmo tempo uma renovação na temática. Por quê? Porque não há a idealização do amor. No último terceto a gente vê, né, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ele vai estar falando da possibilidade de mais de um amor existente e a questão da plenitude enquanto esse amor dura. No momento que esse amor acaba, há a possibilidade de outro. Por quê? Porque amor é chama, pode se apagar como pode se acender. E ser tão pleno quanto o que já se teve. Ou seja, há um realismo aí, há uma visão mais concreta de vida dentro de um molde clássico de poema, que é o soneto. Vamos agora a Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o principal poeta da geração de 30. 4 características fundamentais das 4 primeiras obras de Carlos Drummond de Andrade. As 4 primeiras obras são Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo e José. Essas obras vão apresentar um humor sutil, em Carlos Drummond de Andrade, não é um humor de se fazer rir, é um humor irônico. Temos também a presença do gauche. Gauche, em francês, é esquerdo,
torto, desconjuntado, é aquele que está à parte da sociedade, que não consegue se inserir, que não consegue se adaptar direito. Temos também versos mais concisos e um individualismo extremado. E voltando à questão do individualismo na poesia. No momento que tu tem um individualismo extremado, temos um poeta falando dos seus sentimentos, dos seus conflitos existenciais. Mas, possivelmente, diversas pessoas passem por esses conflitos e por esses dilemas existenciais. Logo, uma poesia extremamente individualista acaba-se tendo um cunho social, porque a identificação, há o gosto de se ler aquilo, se causa a emoção estética, a identificação com aquilo que lemos. Vamos ler agora o poema José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Vocês puderam ver nesse poema que temos o assunto da reflexão existencial. Temos na figura de José um dos personagens da obra de Drummond, porque Drummond cria personagens como José, como Raimundo, como Carlos, como o Tu. Temos a questão da solidão e da incomunicabilidade do ser humano. O que conseguimos desvelar nessa obra, nessa poesia, é uma generalização da condição humana, não é uma única pessoa, não é um personagem isolado que passa por aquilo. O ser humano passa por essa questão da solidão e da incomunicabilidade. Não é à toa que diversos escritores escreveram sobre pessoas no meio de multidões e sentindo-se completamente sozinhas. Dois deles são Edgar Allan Poe e Baudelaire. Drummond vai tratar mais ou menos da mesma ideia, mas criando um personagem que não tem mais ninguém, que está completamente isolado, revelando assim a condição humana. Ou seja, uma visão triste e mais pessimista da vida. Uma visão melancólica. Vocês puderam notar que até agora a maioria dos poetas da geração de 30 tem uma visão melancólica da existência, né? Muito bem, agora vamos ler o poema mais conhecido de Drummond, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês puderam ver nesse poema No Meio do Caminho que temos como mote o poema de Dante Alighieri, né? No meio do caminho de nossa vida. Mas há uma questão surpreendente nesse poema, a contínua repetição da pedra no meio do caminho. O que temos ali é um acúmulo de obstáculos e a obsessão de Drummond por essa questão dos percalços da vida, né? Essas diversas pedras significam diversos problemas, diversos percalços da nossa vida. E há uma outra interpretação também de José Saramago, que, na verdade, não seriam diversas pedras, mas uma única pedra, em que a gente vai empurrando essa pedra a vida toda e nunca consegue ultrapassá-la. Por isso que ela sempre está no meio do caminho. Temos que falar também da obra de Drummond, de uma obra diferenciada, que se chama A Rosa do Povo, publicada em 1945. É o livro mais extenso de Drummond, com 55 poemas. Temos ali uma diferença. Passa-se do individualismo extremado para o engajamento social, com versos mais longos do que o que é comum na obra de Drummond. Temos ali, então, uma obra engajada, uma preocupação com o contexto social. Não se esqueçam, né? Estamos num contexto de ditaduras, ditadura no Brasil, regime opressivo, intelectuais de esquerda. Drummond era um intelectual de esquerda. Mas o que ele faz? Ele vai criar uma obra com uma ideologia popular voltada à aristocracia brasileira. Porque a aristocracia brasileira era a elite que comandava o nosso povo. Logo, a partir dessa ideologia popular, ele tenta conquistar, ele tenta convencer a partir do engajamento social a maior igualdade na sociedade brasileira. Então,
Memorizemos Rosa do Povo, obra diferenciada de Carlos Drummond de Andrade, a passagem do individualismo extremado para o engajamento social. A minha dica de hoje é a leitura das antologias poéticas de cada um desses poetas. Por serem os principais poetas, não é difícil a gente encontrar em qualquer livraria ou em qualquer sebo, né, loja de livros usados, essas antologias poéticas. Elas não são caras e têm os melhores poemas de cada um desses integrantes da geração de 30. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje era isso. Bons estudos e até uma próxima. Tchau! Na aula de hoje estudamos o modernismo, segunda fase, poesia, geração de 30. Hoje nós vimos modernismo, segunda fase, poesia, geração de 30. Estudamos o contexto histórico em que está inserido, estudamos as características fundamentais e em comparação com o modernismo de 22 e também os autores e suas obras. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável, mesmo vinculada à última Bem, o meu conselho de hoje é a aplicação para os alunos dos poemas desses poetas da geração de 30, mas não simplesmente a leitura desses poemas, e sim que se busque em lojas para oferecer aos alunos os poetas lendo esses poemas. A maioria deles tem gravações da leitura dos seus poemas, ou seja, dá uma maior identificação com o aluno, ele vai saber pelo menos como era a voz do poeta, vai identificar com a fotografia e vai se interessar mais. Assim a aula fica mais descontraída e ao mesmo tempo o aluno vai criar um gosto por essa fase da literatura e vai depois, independentemente, buscar essa literatura, consequentemente buscar outros tempos da literatura e se desenvolver mais nessa área que é tão difícil de se conseguir fazer com que o aluno se inicie. Mas a poesia inexplicável, mesmo vinculada à última